Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá hoje a nossa aula de certa forma, né, de conclusão aí dessa etapa do curso. E eu vou estar continuando com as aulas, tá? Tanto para o grupo aí de iniciantes como intermediários. Vou continuar com as aulas normais e também com aquela proposta de quem quer o xadrez competitivo, quem também são os professores, né? Professores que querem fazer uma parte exclusiva para poder ensinar isso para os seus alunos, seja da rede particular, da rede estadual. Eu vou colocar todas essas informações no nosso grupo, tá? E como vai ser a continuidade aí daqui para frente aí do nosso curso, tá bom? Mas hoje, de certa forma, aquela primeira proposta de um curso de um mês, a gente vai estar concluindo hoje, tá? É uma aula que eu estava devendo aí para o grupo de intermediários sobre estratégia e um tema também importante, nós vimos aí as táticas, vimos aberturas, vimos conceitos, né? E eu vou falar então hoje um pouquinho sobre esse tema e depois eu faço uma conclusão, um resumo rápido aí do que a gente acompanhou até agora aí no nosso curso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O tema da estratégia ele é muito vasto, né? Ele é muito amplo. O que eu vou procurar hoje fazer? A essência do tema da estratégia, né? Que é o quê? A estrutura de peões, né? De acordo com a forma com que os nossos peões estão organizados numa certa abertura, é onde a gente vai poder desenvolver os planos de jogo, ou mesmo estratégias específicas, como ponto de apoio para um cavalo, ou o bloqueio de peça em cima de uma característica de um peão isolado, por exemplo. Então, os peões eles vão ditar muitas vezes, né, a partir da onde que a gente vai estruturar uma estratégia de jogo, né, para procurar ter alguma vantagem em cima aí do adversário, né? Lembrando que a tática é aquela ideia de resolução rápida de um problema, né? Claro que ela pode ter dois, três, quatro lances à frente, mas ela tem um tema muito específico quando a gente visa ali um cheque, um ganho de material, um ganho às vezes até posicional, né? Um ganho de casa. A estratégia não, a estratégia muitas vezes é uma situação onde a gente vai colher os frutos dela mais a longo prazo no jogo. Não necessariamente no próximo lance eu vou ter uma vantagem que vai me dar a vitória no jogo, mas são pequenas ações onde a gente vai perceber que lá na frente a gente consegue construir uma estrutura de jogo, de peças, onde a gente passa a ter uma superioridade perante o adversário, tá bom? Vamos lá então, eu vou começar explicando algumas ideias de estruturas, né? Alguns exemplos, nada melhor que a gente pegar alguns exemplos e isso a gente transfere para o nosso jogo, de acordo com as aberturas que a gente está fazendo, a gente começa a ter pelo menos uma linha de pensamento, né? E isso a gente começa. A ideia é pelo menos a gente refletir sobre a estrutura de peões que está acontecendo no nosso jogo, independente da estrutura de aberturas aí que a gente está procurando escolher para jogar, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Eu vou colocar basicamente só o posicionamento dos peões, tá? Não vou explicar como a gente chega lá em abertura, senão o vídeo vai acabar ficando muito extenso. Então eu vou colocar, só vou explicar uma abertura, por exemplo, só para a gente entender como a gente chega naquela estrutura, tá? Eu vou começar até uma abertura que questionaram, né, que um aluno questionou, um participante questionou para mim, por exemplo, a abertura Rui Lopes, variante das trocas, né? Ela seria assim: o E4, E5, a gente desenvolve o cavalo, F3, cavalo C6, a gente vai com o bispo lá em C5. Quando tem o peão em A6, aqui a gente opta pela troca, aí o peão de D que faz a troca, tá? A partir daqui é que eu quero que a gente comece a entender a estrutura de peões e os planos que vão ser designados a partir da estrutura de peões, tá? Então eu vou retirar todas as peças agora e montar a estrutura só com os peões dessa forma. Nessa condição, apesar da gente já estar aí no lance 4, né? A gente tem só o peão de E4 avançado das brancas e peão dobrado das pretas, né? Junto com o peão de E5. Vamos lá então. Vou colocar só os peões para a gente entender como que a gente vai estudar uma estrutura de peões
e poder desenvolver os planos a partir de como está essa montagem, né? De como está esse setup aí de peões, tá? Vamos lá, deixa eu concluir aqui a montagem das pretas, que ficou nessa abertura da Ruy Lopes, variante das trocas. Trocou aqui, aquela hora, o D pelo C, e tinha o peão em As, que avançou para A6 também. Então vamos lá. Retirando todas as peças, a gente começa a entender que, opa, esse peão aqui ele foi trocado já, né? A gente trocou, montei certo. Isso, tá ok. Só tirando a situação aqui de tá faltando um peãozinho nosso que a gente fez a troca. Espera aí, pessoal. Eu coloquei, deixa eu colocar só aqueles lances, não teria o peão de E5, por exemplo, né? Quando a gente faz a troca, eu deveria ter avançado um pouquinho mais aqui só, porque é essa estrutura que eu quero chegar aqui para a gente poder debater ela, né? É quando depois daquela troca do cavalo por do bispo por cavalo, a gente come com o peão de D, né? Para que isso? Porque se comer com o cavalo o nosso peão lá de E5, a gente pode atacar com a dama e recuperar o peão. Então a gente faz essa troca aqui com o peão de D, né? E logo em seguida, eu deveria ter feito o outro lance, né? Que é avançar o D4. Quem joga rápido com o D4, e aí faz essa troca do peão de E por D. Tá bom? Não vou voltar agora, é importante a gente entender a estrutura. É que muitas vezes não precisa hoje jogar o D4 rápido, né? Muitas vezes você já roca na Ruy Lopes, e aí você pode ter alguns ataques com o bispo em G4, você pode jogar com H3, o preto reage com H5, mas não quero entrar nisso agora. Vamos lá, pessoal, só para trabalhar a estratégia com base na estrutura de peões. O que a gente pode pensar aqui então, né? Aqui é uma estrutura clássica, né? Que a gente vai ver muito estudo sobre isso. O plano básico das brancas aqui, ele é muito claro, né? A gente tem aqui uma superioridade de peões na ala do rei aqui, certo? Então a gente percebe que a gente tem o quê? Na ala do rei, uma superioridade de 4 peões brancos contra 3 das pretas, e elas têm lá um peão dobrado, né? Coisa que não realça a superioridade, a gente não falaria que apesar de ter 4 peões, a quantidade, elas têm o peão dobrado. Então a vantagem dessa estrutura de peões, por exemplo, é que a gente trabalharia com um plano futuro, né, que seria o quê? Se a gente conseguisse, por exemplo, imaginando que não teriam as peças em jogo, e a gente conseguisse avançar essa massa de peões, né, em algum momento a gente fizesse. Opa, não precisaria avançar todos esses aqui. Em algum momento a gente fizesse algumas trocas, né? Do tipo essa daqui, por exemplo, eu conseguiria fazer o quê? Gerar um peão passado, né? E esse peão, ele não teria um outro peão adversário para poder interromper o caminho dele para ser premiado, tá? Então, um objetivo, um plano claro dessa estrutura, por exemplo, seria essa ideia, a gente de repente promover trocas nessa ala do rei, a fim de que a gente conseguisse gerar o nosso peão passado. Então, a partir disso, a gente começa a pensar em planos para ver se isso é viável, se a gente vai conseguir atingir isso. É claro que, né, colocando as peças, né, as pretas têm um par de bispos, e muitas vezes esse tipo de estrutura ele é, hoje em dia, bem igualado, né, brancas com pretas. Essa variante das trocas, ela costuma não dar uma grande vantagem para as brancas, mas em certo nível, em nível intermediário, isso é totalmente viável, que é a proposta aí do curso. Então, para a gente saber que um dos objetivos é a gente conseguir, com essa estrutura de peões, gerar esse peão, claro, pode ter o apoio dos reis, né? O apoio de um rei para poder fazer com que eu invada lá a última fileira e consiga trazer uma nova dama aí para nós, mas pelo menos que a gente entenda essa proposta dos peões. Uma outra aqui, já vou colocar outro exemplo rápido para a gente poder pensar em estrutura de peões. A estrutura da francesa, né? Vou colocar aqui também uma estrutura clássica para a gente pensar. A estrutura da abertura francesa,
onde vamos supor que as brancas façam a variante do avanço com o E5, tá? A partir daqui, a resposta mais usual, né, é a gente jogar com o C5, por quê? A gente começa a bater no peão aqui de D4, tá? Aqui podem ter várias respostas, né? Mas vamos supor que a resposta aqui das pretas sejam o C3, né? E depois, claro que independente dos lances, cavalo, posso sair com a dama, né? Posso desenvolver cavalo para C6, mas só para trabalhar essa ideia de estrutura, em algum momento vai ter essa troca aqui. Opa! Em algum momento vai ter essa troca, né? Onde eu troco o meu peão pelo peão de D e as brancas recuperam, tá? Então, novamente pensando na ideia estratégica da estrutura de peões, né? A gente percebe que a ideia da abertura francesa é a gente trabalhar, muitas vezes, no que a gente chama pontos de ruptura. Então, com essa estrutura aqui de centro fechado dessa forma, tá? Uh, Depois de um certo desenvolvimento de peças, não tem muito o que a gente pensar em criar, a não ser trabalhar em cima dos pontos de ruptura da posição. Então, todo peão avançado ou todo peão atrasado, ele vai fornecer alguns pontos de ruptura, né? Se a gente pensar lá numa pirâmide, melhor, num triângulo mesmo, a gente vê lá os picos, né? Vê lá o ápice, os ápices, né? E a gente percebe que essas estruturas de peões, elas vão fornecer um indicativo de onde a gente vai querer romper a posição num certo momento para ter vantagem. Mas aqui o que é importante a gente entender? Essa estrutura, por exemplo, né, da francesa, que é bem clássica, ela vai ditar os planos para o restante do jogo, para o restante da partida. Então, diferente daquela, por exemplo, variante das trocas, que ali a gente queria um 4 contra 3, aqui não tem isso, não tem como criar esse 4 contra 3 nessa estrutura. Então, toda a linha de pensamento de como a gente vai jogar as peças, elas acabam tendo uma outra forma de pensar. Aí entra essa estratégia inicial da própria abertura. Então, na francesa, por exemplo, aqui na variante do avanço, a ideia é o que? A gente começar com as pretas, bater nesse peão aqui de D4, né? Como a gente falou, a gente bate num ponto onde a gente gera até um peão aqui que fica mais vulnerável em alguns momentos, tá? Não vou entrar em debate teórico de aberturas, né? Que isso é extremamente normal, essa estrutura, tá? E num segundo momento, o que a gente tem que pensar também? Qual seria um ponto de ruptura para as pretas também, se elas conseguirem fazer isso numa boa condição de jogo? Passa a ser também esse avanço aqui do F6. Então aqui, por exemplo, vamos supor que haja um desenvolvimento depois mais natural de peças, né? Cavalos. Não estou fazendo o lance exatamente ideal, tá, pessoal? Só estou fazendo o desenvolvimento de peças. Vamos supor que eu... Opa, tirei o bispo aqui. Deixa eu voltar a dama. Supor que está alguma estrutura desse tipo, né? Alguma coisa assim, para a gente poder pensar um pouquinho. Vamos supor que o bispo tenha saído para D3 mesmo, tá? Só para colocar aqui. A partir daqui, por exemplo, né, claro, sem pensar nas jogadas candidatas aqui da posição, só quero que a gente entenda a estrutura de peões. Uma das tentativas das pretas seria a gente poder fazer agora uma segunda batida de peão, um segundo rompimento da posição, seria com esse avanço aqui de F6 em algum momento, né? Seria com que a gente pudesse o quê? Avançar esse peão para que, se houver a troca, a gente comece a ter uma liberdade de posição e as nossas peças acabam tendo um pouquinho mais de liberdade para atacar certa posição das brancas nesse caso, tá? Então a estrutura de peão, por exemplo, aqui na francesa, ela vai ditar muitas vezes como a gente vai atingir um melhor potencial de peças. Por quê? Vamos supor que a gente estava aqui, né? Deixa eu voltar aqui aquele posicionamento de peão, né? Aqui, se as pretas ficarem numa passividade muito grande, só esperando a movimentação de peças, né, das brancas, mais cedo ou mais tarde, o espaço que as brancas têm com essa estrutura,
né? Tem muitas vezes que a ideia é avançar até o F4 antes aqui, esse é o objetivo. Alguns avançam até o H4 em algumas linhas, né? Então o espaço que as brancas vão conquistar, elas vão começar a deixar extremamente passivo e restrito o jogo das pretas. Então é importante também como estratégia a gente saiba os pontos de ruptura, os pontos onde a gente vai bater nos peões adversários a fim de libertar as nossas peças para um maior potencial, tá? Então isso que é importante a gente tá identificando dentro de uma estrutura de peão também. Vou colocar mais uma ideia típica, por exemplo, vou montar uma estrutura da Índia do Rei, que até colocaram, né? Tem gente que joga aí a Índia do Rei no nosso curso. Então aqui fianquetou o bispo para G7. A gente geralmente tem aqui os peões que não foram mexidos aqui no centro. E tem um avanço aqui de E5, né? Essa é uma estrutura de peão, muitas vezes que se atinge com a Índia do Rei, né? O intermediário que já tem um pouquinho noção de abertura, que costuma até, alguns questionaram essa dúvida, né? Que já jogam mesmo, tá? Costuma ser uma estrutura clássica. Claro que até esse exemplo é bem interessante. Tem estilos de Índia do Rei que o pessoal às vezes nem joga com E5, né, nem joga com esse peão de E5 e nem avança o peão de F. Acaba jogando com uma estrutura de avanço de A5 e quer romper muitas vezes aqui com C6 para bater no centro diferente. Mas só para a gente pensar um pouquinho como a estrutura de peão ela vai ditar todo um planejamento a médio e longo prazo do jogo. A estrutura tradicional da Índia do Rei é essa, né? Onde a gente tem aqui os peões, aqui a gente trouxe o bispo para G7, né? E geralmente busca aqui um primeiro rompimento com E5, um primeiro ataque, né? Com base nessa estrutura de peões, né, por isso que um dos planos da Índia do Rei, né, costuma ser claro que a gente jogar aqui esse peão de F7 para F5, né, a gente fazer esse avanço, para que a gente consiga promover esse ataque, essa massa de peões na ala do rei, e consiga vantagens depois de ataque sobre o roque inimigo. E a ideia muitas vezes das brancas, aí tem uma série de linhas que as brancas podem reagir diferente, até não permitir isso, né? Mas é importante a gente pensar o que? A estrutura de peão vai ditar toda a cronologia do jogo daqui para frente. Então, se eu conseguir manter, por exemplo, essa estrutura de peões, eu sei que meu jogo daqui para frente, ele vai estar baseado, a minha movimentação das peças, ela vai muitas vezes estar baseada em ataques lá sobre a ala do rei, sobre o roque do meu adversário. Afinal, eu estou buscando essa iniciativa quando eu faço essa movimentação, por exemplo, desses avanços de peões entre centro e a ala do rei, né? Agora, por exemplo, as brancas podem evitar isso, e aí vai ditar um jogo totalmente diferente. Como seria isso? Deixa eu montar aqui uma estrutura de brancas. Vamos supor que ela já jogou o C4. Montar uma estrutura de reação de brancas aqui. Montei certo? Acredito que sim, né? Então vamos supor que a gente teve aqueles lances iniciais da Índia do Rei, onde houve lá o D4, aí foi cavalo F6, jogamos C4, bispo em G7, cavalo vem para C3, aí vai para D6, ao roque, o cavalo, opa, tem aqui ó, o E4, tá? Aí estava faltando, para relembrar. Joga-se com o E4, aí depois a gente tem o roque, roque também, isso, a gente vai chegar nessa posição aqui. Se as brancas, por exemplo, quando a gente joga aqui o E5 de Índia do Rei, as brancas podem fazer aquela estrutura de troca central logo nos primeiros lances, que seria trocar por esse peão de E5, geralmente ao avanço, né? As linhas mais tradicionais, depois aquele ataque da baioneta, né? Que tem. Mas vamos supor que as brancas não querem essa estrutura. As brancas elas podem trocar pelo peão de E5, a gente tem que recuperar com esse peão de D6, e aí elas trocam a dama cedo, né?
Aquela partida que, por exemplo, o Kramnik fez contra o Kasparov, né? Tirando a dama de poder do Kasparov. Logo no início, foi essa a estratégia que ele buscou, né? Mas são linhas totalmente jogáveis, né? Apesar também de não dar uma grande vantagem, é, é tudo pensando muitas vezes numa ideia estratégica do jogo. Então, quando as brancas fizeram essa troca e trocaram as damas, a gente tem que pensar que aquela ideia, muitas vezes tradicional de quem joga a Índia do rei de avançar F5, agora ela já não passa a ser tão viável, né? Porque as brancas montaram uma estrutura diferenciada, né? As brancas agora com essa estrutura de peão, eu não vou conseguir romper isso tão facilmente, né? Essa troca aqui, eu vou ter que ver se vai ser vantajosa em algum momento, certo? Geralmente não, geralmente a gente vai ter o bispo aqui, vai ter um ataque sobre esse ponto de F5 também, tá? Então o que eu quis colocar é só para que a gente entenda que a estrutura de peão, ela vai ditar a regra do jogo, tá? A estrutura de peão, ela vai determinar o quanto a gente vai manter as peças, de uma certa forma, visando, objetivando, né, atingir o melhor potencial delas, mas a estrutura vai estar ditando isso. É diferente de estruturas simétricas, né? Vamos supor que a gente tenha também, vou colocar mais um exemplo, a estrutura simétrica, deixa eu voltar aqui, construir de novo aqui com as brancas, a estrutura simétrica de uma variante das trocas da defesa francesa, por exemplo. Deixa eu inverter. Tá, vamos supor que a gente faça E4, E6, D4, D5, e aqui as brancas querem fazer um pouquinho aquela variante das trocas da francesa, né? A gente percebe que os peões aqui, eles têm a mesma estrutura em ambos os exércitos, né? Então a gente consegue perceber agora que o jogo vai se basear muito numa estrutura de movimentação de peças. E esse rompimento central agora, muitas vezes ele não vai ser feito tão cedo, né? Pode ser que as pretas ou mesmo as brancas depois façam alguma estrutura assim de continuar protegendo esse único peão central, mas toda a base agora de movimentação vai ser com base em peças, porque o centro, de certa forma, pelo menos momentaneamente, ele se mantém fechado. Tanto é que algumas estruturas, algumas linhas de branca, por exemplo, nessa posição, as brancas até jogam com o cavalo vindo muitas vezes para I2, nem o cavalo para F3 muitas vezes, né? Vem para I2, se tiver aquele bispo em G4, ao avanço de C3 aqui, né? Muitas vezes você vai ter roque, vai ter o bispo aqui também à frente, só quis colocar a estrutura só para dizer como a estrutura de peões ela vai determinar a forma como a gente vai jogar, dentro das linhas que a gente escolhe. E aí a gente tem que estar preparado para esse tipo de condição, tá bom? Então é importante que a gente entenda a ideia de estratégia, né? E o primeiro fator essencial para isso é como os nossos peões estão se comportando naquele momento do jogo, né? Não é porque a gente, muitas vezes assim, né? Tem gente que gosta de jogar partidas abertas, né? Vamos supor que tem uma estrutura de peão dessa forma. Deixa eu colocar aqui uma estrutura só como exemplo, né? Vamos supor que já tenham sido trocados os peões de D e E, e aqui houve uma troca de um peão dobrado na coluna F também, né? Pegando com base esse exemplo aqui específico, isso pode ocorrer acredito que a variante Petrov, né? Se a gente joga aquela linha com... teria mais um peão aqui. Se a gente joga aquela linha de trocar o cavalo rápido e as pretas queiram trocar aqui o bispo pelo cavalo de F3. Já trazendo um outro tema, né, a gente pensa nas ilhas de peões. Né? A gente fala ilhas quando? Quando os peões estão, de certa forma, isolados aqui, ó, como o peão de H. A gente tem também peões dobrados aqui e nenhum peão lateral deles, então são as chamadas ilhas, né, onde não tem os peões como apoio. E depois a gente tem um agrupamento aqui, então a gente teria três ilhas, uma massa aqui, esses dois peões dobrados e um peão isolado aqui. Isso estrategicamente, de certa forma, pelo conceito, né, ele não é interessante, não é legal,
Porque quanto mais ilhas a gente tiver, mais pontos vulneráveis a gente vai ter. Só que tudo depende do momento do jogo, da estrutura que você tá buscando em relação ao movimento do adversário, porque vamos supor que o adversário tenha rocado aqui, né? Tenha rocado do lado curto mesmo. Essa estrutura dele estaria muito melhor que a minha, mas vamos supor que eu roquei grande e eu possa trazer uma torre minha que estava aqui em H1 para G1 com o objetivo de visar o ataque sobre o roque adversário. Tá? Então, essa estrutura, por exemplo, de peões, por mais que estrategicamente ela não seja interessante, ela pode fornecer informações de como eu vou ter que jogar daqui para frente. Então, se eu quis deixar essa troca de peão aqui, é porque muitas vezes eu quero colocar uma torre numa coluna semi-aberta, visando um possível ataque. Né? Geralmente, se a gente tem essa estrutura de permitir essa deficiência momentânea de peões, a gente tem que buscar alguma outra vantagem para que aquela estrutura não fique muito inferior no final de jogo, porque conforme vai se aproximar de um final de jogo, né, quanto mais ilhas eu tenho, a tendência é que eu fique inferior num final de jogo. Tá? Principalmente se a gente tem ainda as torres em jogo, as torres vão buscar os peões que estão isolados, né? Então, isso que é importante a gente estar identificando um pouquinho. Tá? Então eu quis trazer alguns exemplos hoje de uma parte estratégica. Acabei não trazendo um exemplo específico de partida, vou deixar para colocar isso em outras aulas, mas só para esse grupo aí de intermediário refletir um pouquinho quando vai pensar assim, principalmente aqueles momentos, puxa, não sei o que eu vou fazer agora, não sei que lance que plano que eu quero fazer, que lance que eu posso melhorar. Então tenta aí pela primeira abordagem de refletir e observar como é que está o seu setup de peões. O que eles estão dizendo para você, né? Onde que seria mais interessante você colocar suas peças e começar a calcular algumas jogadas à frente com base numa estrutura de peões que está construída. Por isso que é importante a gente começar a ligar a abertura ao meio-jogo, porque uma abertura ela vai ditar qual é o plano para o meio-jogo, e não dá para ser diferente disso. Foi aquele exemplo que eu falei da espanhola das trocas. Com base naquela estrutura, o plano já começa a ser delimitado. Ou numa francesa, que foi o exemplo, né? Você tem ali os pontos de ruptura que vão ditar aonde você vai buscar atacar os peões e buscar muitas vezes posicionar a sua peça, tá? Na Índia do Rei, se tem esses três exemplos críticos assim nesse sentido de observar principalmente alguns planos que são criados com base nessa estrutura. Mas isso independente do que você joga, Caro-Kann, se você joga mais Lava das Trocas, por exemplo, que os peões ficam até mais simétricos, né, momentaneamente, depois você pode buscar desde rompimentos centrais até ataque em alguma das alas, mas isso que é importante que a gente comece a pensar no jogo de xadrez para o pessoal intermediário, como que a gente está ligando a nossa abertura ao meio-jogo e observando a estrutura de peões que está sendo gerada, tá? Para que aí a gente entenda, né, a gente por nós ali, o seu conhecimento de xadrez comece a ser aplicado no que você está vendo aí dos lances que estão ocorrendo, tá bom? Espero que tenham gostado da aula, pessoal. Novamente, qualquer dúvida, mandem. E para concluir agora aí a nossa, como eu falei, esse fechamento desse primeiro mês, a princípio esse curso seria fechado só para um mês, mas como eu falei, eu vou continuar as aulas, passando informações lá no grupo como vai ser daqui para frente. Continuem no grupo então que a gente vai colocar temas mais específicos e aí eu vou contar até com a ajuda de vocês. Eu quero que vocês retornem para mim, forneçam o que vocês absorveram, o que vocês querem aprender mais, né? Ou uma carência de algum aspecto, de alguma parte do jogo que vocês queiram se desenvolver. Às vezes não dá para atender todo mundo de uma vez só, mas a maioria eu vou procurando colocar aulas específicas e uma hora chega a sua vez de ter aquele seu tema também, tá bom? Agradeço a participação, se puderem dar um joinha aí no canal, se puderem se inscrever, que ajuda bastante a gente a divulgar o trabalho também, tá bom? Um grande abraço para vocês e a continuidade do curso. Até a próxima!